seja capaz de provocar algum sorriso de alguém. Se a vida te convida pra dançar num ritmo descontrolado, injusto. Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje temos uma convidada especial, que é a Fran. Ela já até pediu para participar aqui. Transmitir ao vivo com consultoras. Olá, E aí, Fran, tudo bem? tudo bem e você? Tudo certo. Seja Eu não tô me bem-vinda. vendo, eu tô aparecendo aí. É que eu acho que demora um pouquinho, mas você vai Ah, aparecer para você. Eu tô te tá vendo. preta. Então tá bom. Isso que importa. Vendo e ouvindo bem. Então tá bom. Obrigado pelo convite, obrigado por aceitar e é um prazer ter você por aqui. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço o convite de participar aqui. Acho que a gente vai ter muita coisa para trocar e para conversar com o pessoal. Legal. Primeiro, eu acho que seria legal se você desse um geralzão aí da sua vida. Você é engenheiro de alimentos, eu acompanho você pelo Instagram. Então, deixar uma introdução, né, do que você faz, de onde você veio. Tá bom. Bom, então vamos lá, né? Eu sou mineira. Falaram que eu tenho sotaque de mineiro, eu acho que não, né? Mas há controvérsia. Eu sou mineira. Sou engenheira de alimentos, me formei na Universidade Federal de Viçosa, no campus de Florestal. Assim que eu saí de lá, eu fui fazer o mestrado na Universidade Federal de Lavras, e junto com o mestrado também eu fiz uma outra pós na área de gestão de projetos. O meu mestrado foi em ciência dos alimentos, e lá eu trabalhei com processos fermentativos, mais particularmente com bebida alcoólica. E a minha vida como consultora de alimentos, ela começou ainda na faculdade, né? Eu me tornei consultora de alimentos, assim, por um acaso. Eu brinco que foi depois de um caso de polícia, e é verdade. E é uma longa história, mas eu caí de paraquedas num estágio na vigilância sanitária de Florestal, onde eu morava. E eu fui pagar um serviço comunitário, pra você ter uma noção, na prefeitura municipal. Olha que Conta essa vergonha, história né? melhor, pagar um serviço comunitário. História eu fico prometendo que eu vou contar ela sempre, sabe? Nunca conto. Porque eu tava esperando o meu amigo, que é o autor de tudo, para ele gravar um vídeo Ah, comigo. Ele precisa se explicar. Mas, resumindo, eu tinha uma moto na faculdade e ele pegou essa minha moto escondida para ir para a faculdade. Ele morava comigo, esse meu amigo. E a polícia parou ele e prendeu ele com a moto, sem os documentos, sem. E a responsável, quem respondia era eu, que tinha a moto no meu nome. Só que eu também não tinha carteira. Então aí você pensa o putz. juiz. Aí o que aconteceu? Eu tive que responder perante a juíza lá. E eu podia escolher entre pagar uma multa caríssima ou pagar serviço comunitário. E estudante, você já viu, né? Tem que vender o almoço para comprar a janta. Então, o que eu optei em fazer? Serviço comunitário. E aí eu tive que fazer serviço comunitário na prefeitura de Florestal. E aí no primeiro dia eles me colocaram lá no Ministério do Meio Ambiente para fazer cafezinho. E lá o cara que era fiscal da Vigilância Sanitária foi lá e tomou um café, e a gente ficou conversando. E falou, não, mas o que você está fazendo aqui, né? Pagando serviço comunitário. Você não tem cara de que está pagando serviço comunitário. Aí eu fui, expliquei para ele, ele falou assim, não, se você é engenheira de alimentos, eu vou te levar para a vigilância sanitária, então, porque se você for pagar serviço comunitário, pelo menos você paga numa coisa de sua área, né? E aí ele me levou para vigilância sanitária e lá eu comecei a trabalhar. E aí eu me descobri, assim, fazendo uma coisa que eu estava gostando demais, demais mesmo. E foi tão bom o meu estar, porque eu fiquei pagando 3 meses de serviço comunitário. Então, quando chegou no terceiro mês, eu virei para ele e pedi, ele chamava Fábio, né? Ele era um veterinário fiscal lá. Eu falei assim, ô Fábio, será que não tem como você assinar todas essas horas para mim também como um estágio?
não obrigatório, ainda não estava na época. Ele falou assim, não, amanhã eu tenho uma surpresa para você. Eu falei, ah, então tá bom. Aí quando chegou no outro dia, ele chegou com um contrato lá da prefeitura. Aí a prefeitura estava me contratando como funcionária mesmo, para trabalhar no meio período. Porque ele falou, ah, agora não tem como mais eu ficar sem você na vigilância sanitária. Porque, assim, ele dei uma geralzona lá, sabe? Porque eu gostava de estar fazendo aquilo. E aí eu acabei ficando lá por um tempo. E aí o que acontece? Nesse momento, quando eu ia fazer as visitas, né, de fiscalização com o fiscal, eu via o seguinte, a gente ia, por exemplo, numa padaria, aí chegava lá, o pessoal não tinha documentação nenhuma, e tinha que pegar o alvará, enfim. E aí, quando a gente passava a lista para eles de documentos, né, que eles precisavam para se regularizar, a pessoa simplesmente ficava assim, aquela cara lá de alface, como se diz, o que é isso? Como é que eu como mais, né? E para quem não conhece, Florestal é uma cidade, sei lá, de 7, 8 mil habitantes. Então, é uma cidade muito pequena. O pessoal não tem muito assim, acesso a algumas coisas, algumas profissões, enfim. E eu falei assim, poxa vida, eu acho que eu vou começar a mexer do outro lado. Em vez de eu estar aqui fazendo as visitas de fiscalização, eu vou passar para o outro lado e vou oferecer suporte a essas pessoas que precisam. E aí eu saí da vigilância sanitária, passei minha vaga para outras pessoas, tem gente até que está assistindo aqui, que trabalhou depois na vigilância sanitária. E passei minha vaga para essas outras pessoas e comecei a atuar como consultora de alimentos. Até então, eu nem me chamava consultora, assim, eu não falava, eu sou consultora de alimentos. Eu, na verdade, estava ainda meio perdida ali. E por que eu estava perdida? Porque na faculdade, pelo menos assim, eu nunca ouvi falando assim, o engenheiro de alimentos pode ser consultor na área de alimentos, seja em serviço de alimentação, seja em indústria ou em qualquer outra coisa. Eu nunca ouvi, eu nunca tinha, sabe, me atinado para isso. Então, eu comecei a dar suporte para essas pequenas empresas, e aí comecei trabalhando sozinha, né, comecei sem experiência e tudo, e com o passar do tempo foi crescendo, foi tendo mais clientes, e hoje tem as meninas que trabalham comigo, que são, assim, meu braço direito, esquerdo e as duas pernas. E elas me ajudam muito. A gente trabalha nos mais diversos setores, então todas nós somos engenheiras de alimentos. Trabalhamos com serviço de alimentação, trabalhamos com indústrias de médio porte e trabalhamos com pequenos produtores também. E resumindo a minha vida de consultoria e como que eu vim parar aqui, é mais ou menos isso. Legal. Então você é um caso de sucesso de reintegração à sociedade, né? Sim, pode-se dizer que sim. Fica uma dica aí pro pessoal. Se você está procurando emprego, tá difícil, sai andando de moto sem carteira e sem documento. Pode ser que pinte aí um serviço social, você começa a trabalhar com a vigilância e consegue uma vaga. Eu sou suspeita a falar, porque tem uma coisa que parece que só acontece comigo, assim, sabe? Essa história é bem única, eu nunca tinha ouvido falar. Mas assim, até na época todo mundo ficou falando, Efra, você dá nó até em pingo d'água, né, que eles falam. Porque você pegou um negócio que veio pra como se diz, te deixar na pior, pagar serviço comunitário, fazer cafezinho na prefeitura e saiu de lá com uma profissão. Isso é muito legal, acho que e isso que eu vejo, né, e te falo tanto, que eu sinto muita falta dessa questão empreendedora na faculdade ou no dia a dia mesmo. Acho que a gente não é formado para ter esse espírito empreendedor. Então, uma característica muito boa é essa, você tem uma coisa ali, um problema, uma coisa ruim que você converte em uma oportunidade e aproveita, né? Então, a ideia de te chamar, para deixar claro pro pessoal, a gente conversa antes, tenta bater um papo antes, essa história nem tinha vindo. Mas é muito boa, porque assim, é uma lição, né, de empreendedorismo. Começar e começou. Sim, sim. Eu até falo muito com as meninas lá no meu perfil, porque assim, só para quem não me conhece, não conhece esse perfil, consultora Safer Food, ele é um bebê, ele tem 3 meses. Mas eu tenho um perfil da minha empresa de consultoria, que até assim,
eu parei de mexer tanto nele porque eu percebi que o meu cliente não estava ali. Então, parei de canalizar minhas energias nele. E aí, isso é um caso que depois a gente pode discutir. Mas ele existe, tá lá, de vez em quando eu posto os meus trabalhos. Mas eu comecei a sentir uma necessidade de passar um pouco daquilo que eu via. Porque eu tinha muito calor da época que eu estudei, que sempre me falava, Fran, como é que você fez para fazer consultoria, para trabalhar com consultoria? E aí sempre tinha gente me perguntando. O pessoal sempre me convidava para essas semanas de engenharia de alimentos para contar a minha história e contar como que eu fui parar no mercado de consultoria, o que que eu faço, né, no mercado de consultoria. Eu falei assim, eu vou lançar um e-book. Na época eu não tinha o perfil das consultoras. Eu vou fazer um e-book gratuito para deixar lá que eram 5 passos para se tornar um consultor de alimentos. E já tem um tempo, e aí teve muitos downloads, e eu falei assim, não, que legal, o pessoal se interessou por isso, né? E fiquei com essa vontade de criar um perfil só para isso, mas eu sou extremamente tímida com rede social. E eu, muitas vezes, o que me impediu de começar foi essa vergonha de aparecer em rede social, enfim. E aí, chegou um dia que eu falei assim, não vou mais adiar isso, não. Eu vou começar. E foi exatamente há 3 meses atrás que eu comecei, que eu fiz esse Instagram. Aí eu falei esses dias que para gravar o primeiro history, assim, eu chorei, de verdade. Eu chorei de falar, eu não acredito que eu tô passando por isso. Por que que eu tô fazendo isso? Só que hoje eu entendo por que que eu tô fazendo isso, porque eu tô me sentindo muito realizada com esse perfil, enfim, passando as coisas. Então, eu fiz esse e-book ainda quando eu nem tinha esse perfil aqui e vi que teve uma aceitação muito grande. E falei assim, não, eu vou trabalhar com isso também, né? Então E, vamos entregar o jogo. Quais são os 5 passos para começar uma consultoria? ó, vai ter que todo mundo depois entrar para fazer o download do meu e-book, tá, gente? Que é gratuito, que não está disponível porque eu acabei adaptando ele, mudando algumas coisas e acrescentando algumas coisas, mas que em breve vai estar lá na página disponível. Mas o que eu sempre falo, que eu tento resumir para as meninas, é claro que existe uma longa jornada nisso tudo. Até nesse meu perfil, eu sempre falo com as meninas que eu não gosto de ficar romantizando e nem glamorizando nada. Eu não acho que se você fizer um curso no outro dia você vai ter 1000 clientes. Não acho que seja assim que funciona a consultoria. Mas existem alguns passos que você deve seguir para que você atinja de uma maneira legal, né? Então, assim, o que eu sempre falo com o pessoal é 5 coisas, né? São esses 5 passos. Primeiro é a gente estar Já tô com a caneta aqui, hein? já vai anotando. Vai ficar salva essa live, né? Que aí agora todo mundo que me perguntar, eu vou pedir para assistir. Vai ficar salva. Porque o pessoal pergunta muito isso. Até por isso que eu quero liberar esse e-book de novo, porque acaba que agora tem uma demanda que eu não consigo ficar respondendo com muita rapidez, assim, sabe? Todas as pessoas que me chamam inbox. E eu não imaginei que isso fosse acontecer de uma maneira tão rápida. Tipo, em 3 meses eu não tá conseguindo responder os inbox num tempo hábil, assim. E então eu faço os e-books e faço os materiais gratuitos como uma maneira de tentar ajudar mais rápido. Então, por isso que eu quero liberar esse e-book depois. Mas, assim, primeira coisa que eu indico é estar registrado no conselho, que ele tem várias oportunidades, o conselho te dá várias oportunidades de atuar de maneira legal. E para o engenheiro de alimentos, né, que aqui a gente fala para um público bem específico, assim, ele tem 2 opções, né? Ele pode ser registrado no CREA ou no CRQ. Todo mundo me pergunta, qual que compensa mais? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Gente, eu não sei falar, vai depender da demanda da pessoa. Eu vou dar um exemplo. Se a pessoa quer ser consultora, mas quer atuar muito com responsabilidade técnica, o CRQ, ele permite que você seja registrado em mais empresas ao mesmo tempo. O CREA, ele já te permite o registro só de 3 empresas, porque ele acredita que você tem que trabalhar no mínimo 15 horas, e aí você não vai conseguir trabalhar mais que 45 horas na semana. Então, ele não te permite. O CRQ já te permite. Eu já vi consultor que tem CREA, que tem CRQ, para poder ter várias empresas. Não é o estilo que eu gosto de trabalhar, porque eu gosto de estar presente nos estabelecimentos que eu sou RT. Mas, enfim, são opções e eu sempre gosto de passar todas as opções, porque eu acho que cabe a pessoa escolher.
O CREA, eu sou registrada no CREA, e o CREA, ele dá uma oportunidade de você estar registrando a sua consultoria de uma maneira formal, que você vai poder usar depois em outras coisas. Esses dias eu falei no perfil. Por exemplo, você quer fazer um concurso público. Aí como que você vai provar que você presta consultoria? E a consultoria vale muitos pontos num concurso para professor, por exemplo. Num concurso público para professor. Então, lá no CREA, você consegue registrar essas suas consultorias. Lá você vai preencher um formulário, ele vai te dar esse formulário, e que você consegue comprovar. Por quê? Com a nota fiscal que você emite para o seu cliente, você não consegue comprovar a quantidade de horas que você trabalhou naquela consultoria. E para um concurso público, você tem que mostrar a quantidade de horas que você trabalhou em cada consultoria. Então, essas são vantagens de você estar registrado no seu conselho e legalizar a sua atuação como consultor, né? Então, primeira coisa, eu acho, registrar em conselho. Só um parêntese, eu falo pra caramba. Então, se eu tiver... Eu não tenho nenhum relógio aqui na minha frente. Se eu estiver falando muito, você vai me cortando, tá? Tranquilo, pode seguir. Eu ainda tô no passo 1. O 2, eu vou tentar ser mais breve nos passos. O passo 2 é você formalizar como que você vai querer atuar. E aí você vai ter duas opções. Você ser um autônomo e ser registrado na prefeitura municipal da sua cidade, lá você consegue emitir nota, enfim, você vai você vai receber da prefeitura lá um certificado de alvará de funcionamento, como se você tivesse uma empresa lá na sua casa. Eu trabalho em casa, viu, gente? Todo mundo me pergunta isso, eu não tenho escritório. Eu tô aqui agora com essa blusa, mas a calça é de pijama. E é assim que eu trabalho todos os dias. De vez em quando eu saio para visitar os meus clientes, mas eu tenho muitas consultorias online. E eu já tentei ter um escritório e não foi legal para mim. Então, acho que todo mundo tem que se adaptar. Tem gente que não consegue trabalhar em casa. E aí tem que ter um escritório. Mas eu trabalho em casa e você consegue registrar na prefeitura com seu endereço residencial mesmo. Que é uma coisa super importante de falar, porque às vezes a pessoa acha que tem que ter o endereço comercial. E não, você não tem que ter, né? E aí você pode também abrir um CNPJ e atuar como uma empresa, se você, principalmente, essa opção é legal, se você vai escolher um sócio para trabalhar com você, né? Se você vai ter outra pessoa para trabalhar, aí você vai procurar um contador e fazer tudo da maneira mais tranquila e que não tenha um investimento tão alto, né? Faz um CNPJ mais simples que tiver, porque quanto mais a gente reduz esses custos fixos, né, melhor para a gente poder atuar. Então, beleza, registrou no conselho, escolheu sua forma de atuação, aí eu entro num passo que eu vou na contramão de muitas pessoas que têm perfis que falam sobre como ser consultora de alimentos, que é a experiência. Todo mundo fala que precisa ter experiência, mas eu sou a prova viva de que não precisa ter experiência. E aí, eu defendo isso com unhas e dentes, porque eu comecei sem experiência. Eu trabalhei na vigilância sanitária, mas lá em si, eu não tive experiência nenhuma que eu uso hoje. Lá eu simplesmente vi que as pessoas estavam desassistidas. E o máximo que eu sabia ali eram os documentos que a pessoa ia precisar se ela tivesse que tirar um alvará sanitário. Então, o que eu falo com todo mundo é sentar a bunda na cadeira e estudar. Enquanto você não senta e não estuda, você não vai saber oferecer serviços. Então, foi aí que eu procurei o mestrado. Não, eu quero fazer um mestrado. Eu tinha muita vontade, tenho muita vontade de ser professora, mas esse é um sonho que eu acabei deixando, que eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu fiz o mestrado, eu fiz a pós-graduação em gestão de projetos, para me ajudar a gerir essas consultorias, né? Eu trato cada consultoria como se fosse um projeto, então... Ali eu faço termo de abertura, eu faço vários documentos que me ajudam a segurar mesmo ali aquela consultoria, né? Então, é estudar. Eu falo, não tem experiência. Beleza, começa. Se você não começar, você nunca vai ter mesmo. Enquanto você ficar planejando demais, eu falo com as meninas assim, ó, o planejamento é importante? É importante. Mas a gente não pode permitir
que o excesso de planejamento impeça a gente de começar. E quando a gente começa a planejar demais, mas não começa, você nunca vai ter experiência, você nunca vai conseguir nada, né? Eu acho muito importante. O quarto passo é definir o seu nicho de atuação, né? A Mari falou, a docência e a consultoria são meus amores. São os meus também. Não estou conseguindo conciliar os dois, Mari. Depois você me ajuda. Ela falou que ela enquanto ia eu tô... fugir lá de uma aula, ia deixar uma tarefinha para os alunos e ia vir assistir a gente aqui. Essa Mari arrasa demais, gente. Não aguento. O nicho de atuação. Gente, o nicho de atuação é outra coisa que eu bato o pé muito, sabe? As pessoas têm mania de falar assim, escolhe o nicho de atuação e pronto, acabou, cravou, bateu o martelo. Para mim não é assim também. Para mim existem duas maneiras de você escolher. E escolher não quer dizer que você nunca vai mudar, sabe? Então, assim, eu sempre indico para as pessoas duas maneiras. Ou por afinidade, ou por oportunidade. Então, existem essas duas maneiras de você definir como que você vai atuar. Eu só quero trabalhar com o que eu gosto. Beleza, então. Faz o que você gosta, trabalhe com o que você gosta. Mas eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Desde que eu comecei a fazer consultoria, eu já mudei de cidade 3 vezes. E dentro dessas 3 cidades, cada cidade me demandava um tipo de cliente diferente. Eu, como do nó em pingo d'água, né? Vou ficar perdendo serviço? Não, vou me adaptar, vou me estruturar, vou sentar a bunda, voltar lá no passo 3, sentar a bunda na cadeira e estudar meu novo cliente. Então, negócios são oportunidades. Ou você escolhe as oportunidades da sua região, onde você mora, ou você escolhe trabalhar por afinidade. Então, aí vai da pessoa, ela também, né? É de maior e vacinada, ela que se decida aí como que ela vai atuar. Hoje, qual que é o seu nicho de atuação? Então, hoje, eu não tenho muito um público específico. Por quê? Como, não sei se todas as pessoas sabem, né? Mas eu tenho mais algumas pessoas que trabalham comigo, 3 pessoas. E cada pessoa dessa é de uma área diferente. Que eu acho que aí também até falei com você mais cedo, que eu acho que é uma dica para quem quer, né, começar com sociedade ou começar trabalhando junto, é você escolher uma pessoa que não faz a mesma coisa que você. Mesmo ela sendo engenheira de alimentos, uma é da área de panificação, outra é da área de gestão da inovação, outra é da área de produto de origem animal, e assim a gente vai. Então, eu não vou te falar que eu tenho um nicho específico, mas a gente atende, sei lá, produtores de produto de origem animal, de origem vegetal, bebida, panificação. Então, a gente tem um mercado bem amplo, assim. E que eu acho que vale, por isso que eu falo que você direcionar o nicho ali não quer dizer também bater o martelo e pronto, ninguém mais vai mudar, sabe? Eu acho que... Até porque eu acho chato trabalhar com uma coisa que você não gosta. Então, se você começou com um nicho ali e não gostou, o que você tem que fazer é mudar mesmo. Você não tem outra saída, né? Eu, pelo menos, não gosto de trabalhar infeliz. E, por último, é dar cara à empresa da pessoa, né? Você não precisa ter um CNPJ para você dar uma cara para sua empresa. Eu brinco que eu tenho uma nano empresa. E quando era só eu, a minha empresa tinha uma cara. E sabe como que eu fiz a cara da minha empresa? Na época não tinha o nosso maravilhoso, cheiroso Canvas. Que a gente faz com o Canva, que a gente faz tudo nele, né? Eu tinha o PowerPoint. Eu fiz uma logo no PowerPoint. Essa era assim, eu não tinha grana para pagar um design. Eu estava na faculdade ainda quando eu comecei a mexer com essas coisas. Então, assim, mas a minha empresa tinha uma cara. Ela tinha uma carinha, ela tinha uma logo. Na época não tinha muito essa coisa de Instagram, então o Instagram foi mais recente, mas eu fiz um cartão de visita e um flyer com o dinheiro do meu primeiro cliente. Então, nem para pegar o meu primeiro cliente eu tinha isso, eu tinha só eu, assim, lá, sabe? E dar cara à sua empresa. A sua empresa tem que ter ali uma personalidade, ela vai sugar muito de você. E eu acho que é aí que as empresas dão certo, é quando a empresa tem a pegada do dono dela ali, do criador dela. Não adianta a gente ficar
igual eu falei pra você, romantizando, eu tentando ser uma coisa que a gente não é, que não vai rolar, não vai dar certo. Então, Legal. né, se você tem uma maneira igual, eu tenho uma maneira muito, digamos assim, até informal de levar as minhas consultorias. Eu viro amiga dos meus clientes, eles me mandam coisa, cachaça, café, eu trabalho muito com os pequenos produtores, então, aqui em Minas também a gente tem muito disso, tipo, dessa proximidade. Quanto mais eu percebo que o meu cliente se sente próximo de mim, mais ele vai comprar outros serviços e vai fazer outras coisas. E ali, eu tenho cliente que está comigo desde o meu primeiro ano de consultoria. Já vai fazer quase 6 anos que eu atuo como consultora. Sempre fazendo uma coisa nova. Já atualizou rótulo, já registrou produto, já registrou estabelecimento, já fez isso, já melhorou o processo. E tá aí. Estamos continuando. Então, eu Legal. acho que a sua empresa tem que ter a sua cara. Assim. E aí, hoje em dia, a gente tem várias ferramentas para a pessoa montar isso daí. E tem o Instagram, que eu acho que as redes sociais, em geral, né? Que é uma ferramenta maravilhosa para quem quer começar um negócio e divulgar aí seus serviços. E aí, eu resumo nesses 5 passos aí. E aí, depois, partir para um abraço, né? Aí vem a parte pior, a pior parte. Ou melhor, né? Só para recapitular, né? Eu deixei anotado aqui, anotei mesmo, ó, tá aqui escritinho, tá? Passo 1, 2, 3, Nossa, que 4, assim, 5. hein? Horrível. Então, o passo 1 é registrar no conselho, seja ele CRQ, seja ele CREA. Segundo, você se formalizar, né, através ou de um autônomo na prefeitura ou através de um CNPJ. Aqui em São Paulo é muito fácil se formalizar, você abre um MEI em 3, 4 segundos e Opa, pera tá lá. pronto? Não Não, pode. não, não pode, MEI. Tá, então esquece, pessoal. MEI não pode. Não Porque não pode. tem MEI, ele não consultor dá não se o. ele não se enquadra em nenhuma atividade do MEI. Então, não tem como. Aí você vai mesmo pelo autônomo na prefeitura. Olha, eu te dando a dica errada. Esquece o É, MEI, pessoal. Passo 3, experiência. Não necessita, né? Pode abrir, porque é estudar. estudar. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Passo 4, um nicho de atuação, que não necessariamente é um nicho fixo. E o passo Sim. 5 é dar uma cara para a empresa. Eu gostei de um post bem legal que você fez dos uniformes, né, que você está usando. Ah, é. Aham. Isso é dar a cara para a empresa, né? Você coloca uma formalização um pouco Sim, visual, né? Não é só de sim. CNPJ. Isso, a imagem empresarial ali, o que você passa para o seu cliente, tá longe de ser um CNPJ. Tá? Só para deixar claro, porque tem muita gente que não começa porque fala, eu não tenho condição de sustentar um contador e um CNPJ. Isso aí tá longe de ser a sua imagem profissional. Você vai passar, eu tenho uma empresa com CNPJ, então quer dizer, não, isso não tem nada a ver. Isso aí, a cara da sua empresa vai muito além disso, sabe? Muito além mesmo. É cara mesmo de você, né, ter um uniforme, de você ser uma pessoa comunicativa, um vendedor também, consultor tem que ser um pouco de vendedor. E a questão mesmo de um cartão pessoal, de um flyer. Lá no perfil eu já dei dicas de quem não tem grana para fazer um flyer, por exemplo, apesar de que hoje a gente tem preços muito acessíveis na internet, de coisa de R$ 30, 1.000 panfletos, coisas do tipo, mas quem não tem, eu dou várias dicas lá de como fazer, inclusive de como montar um material para você mandar por WhatsApp, ou coisa do tipo. Então, eu sempre estou falando disso lá. Quem quiser, né, E depois dar uma olhada. uma perguntinha. Como que foi o seu primeiro contrato? Como é que você chegou no cliente? Qual foi esse primeiro serviço que você fechou? Eu não recebi, né? Eu não recebi minha primeira consultoria até hoje. Mas essa primeira consultoria foi a da moto. Essa não valeu. Não, mas não tô falando dessa, não. Eu tô falando da minha primeira consultoria, que Como foi para foi? uma padaria. É, Que foi para uma padaria e a gente combinou, não, que vai ter treinamento de boas práticas, vai ter elaboração do manual e tal. Não, beleza, então, aí aquela coisa, né? Não, então vamos fazendo e tal, fui fazendo, entreguei. Não, então tá, a moça vai te pagar de 2 vezes.
Pagou a primeira e a segunda, eu não vi esse dinheiro. Então, Mas, assim, mas como é que foi? Você chegou lá na padaria, como se vai comprar pão? Pessoal, eu quero vir fazer um negócio aqui. não, então, esse primeiro cliente, eu peguei enquanto eu ainda estava na faculdade e na cidade onde eu morava. Então, ela já me conhecia da vigilância. Aí, depois que eu saí da vigilância, né, eu falei, Ana, tô agora trabalhando de uma maneira diferente, saí da vigilância e estou fazendo essas documentações todas que a vigilância pede. Se algum dia você precisar, anota meu telefone aí. Ela anotou e tal, beleza, morreu o assunto. Depois, um outro dia, ela me ligou e aí eu fui lá, mas assim, completamente crua. Eu não tinha a mínima noção de mandar para ela uma proposta, não tinha a mínima noção de fazer um contrato, eu não tinha a mínima noção de nada. E aí, e também eu não era nem formada, né? Então, eu falei, tá, eu vou fazer mesmo pra ver como é que é esse negócio, né? Pra ver esse esquema aí. E aí eu fui fazendo, assim, foi ótimo, aprendi e tal, mas aprendi tanto que aprendi que agora tem que ter uma proposta, um contrato, né? Você vai fazer ali um controle do que é cliente, enfim. Então, o meu processo de consultoria, ele foi eu ia falar palavrão de novo aqui. Ele foi errando e eu fui tomando na cara mesmo e aprendendo. Porque eu não tinha ninguém para me poder ajudar, sabe? Isso é uma coisa que eu sinto, até o motivo de eu ter criado esse perfil era isso. Eu não conseguia trocar ideia com outro engenheiro de alimentos que estivesse atuando com isso, ou com uma nutricionista. Eu não conseguia ter esse tipo de conversa, porque as pessoas eram meio fechadas, tipo, lá, uma concorrente. E eu não enxergo assim. Eu não acho que as pessoas são concorrentes, eu acho que elas são colegas de profissão e cabe a sua competência se sair bem ou não. Então, se você está achando que tem concorrência demais, duvide do seu serviço. Essa é a minha opinião. Se você acha que tem muita gente atuando, não sei o quê, então duvide da sua capacidade, porque tem mercado para todo mundo e para todas as profissões. Tem serviço para todas as profissões. Então eu fui errando e aprendendo e construindo a pessoa que eu sou hoje e que provavelmente eu não vou ser daqui a um ano, porque eu continuo em constante aprendizado e evolução, né, da vida. Para qualquer coisa. Eu acho que aí eu até colocaria, as pessoas gostam de passo a passo número ímpar, né? Eu até colocaria um sexto passo aí, que é a parte de, eu já li alguma coisa sobre isso, ou é 3, ou é 5, ou é 7, né? Então eu colocaria Eu até fiz uns, isso. eu Eu colocaria fiz um 5 passo, porque era 5 anos da Safer Food. Aí eu falei, ah, eu vou resumir 5 passos. então vamos para Entendeu? 6, que agora é o sexto ano, né? Agora nós vamos pôr um capítulo do Food Brasil no e-book, os 5 passos. Eu gostaria do capítulo número 6, que eu acho que é a principal problema, assim, e você está com bastante contato com clientes pequenos, médios, produtores, que é a parte da venda. Eu acho que isso é a pior coisa que existe para uma empresa e é o coração da empresa, né? Quando você a gente tem uma visão muito fechada, assim, de produto. Eu faço um produto espetacular, eu preparo minha consultoria muito bem, eu faço a cara, mas assim, na hora de vender, né? E essa hora chega, e tem que chegar, porque você tem que vender seu serviço, vender você, vender seu conhecimento. Como que é esse processo de venda de serviço para você? Como é que você aprendeu? Como é que você desenvolveu isso? Qual que tem uma metodologia, um passo a passo da venda? O segredo do sucesso de uma consultora. Então, eu acho que esse não seria nem um sexto passo, seria um capítulo só para isso, porque é extremamente importante e é o que as pessoas mais têm medo. E agora? Tá tudo pronto. Vou abordar o meu primeiro cliente. O que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Então, acho que a gente tem que fazer um e-book só para isso, porque é muita coisa para a gente poder falar. E é a parte que as pessoas mais têm dificuldade. Mas eu costumo falar que um bom consultor de alimentos, né, uma consultora de alimentos,
Ele tem que ser comunicativo e ele tem que ser vendedor. Como que eu sei vender? Eu não sei como que eu sei vender. Eu aprendi com a vida e hoje eu consigo identificar o cliente até a maneira de como aquela pessoa vai gostar de fazer uma negociação, por exemplo. Então, isso eu aprendi com o tempo, sabe? Antes de entrar para a faculdade, quando eu estava no ensino médio, eu trabalhava, eu sempre trabalhei e vendia, trabalhava com meu pai vendendo peça automotiva de carro. Olha onde é que eu estava. E ali eu aprendi a vender um pouco. Meu pai é vendedor, e ali eu aprendi a vender um pouco. Mas eu acho que o principal característica de um bom vendedor é saber fazer uma propaganda muito boa daquele serviço. E a sua propaganda vai chegar num ponto que ela é tão boa, você sabe falar tão bem do seu serviço e você consegue mostrar para aquele cara que ele precisa do seu serviço, que o preço vai ser um detalhe. O investimento que aquele cara vai fazer vai ser um detalhe. Então, eu acho que para a pessoa vender, o que eu falo com as meninas, a primeira coisa é conheça as suas habilidades e conheça os seus serviços. Se você, por exemplo, não importa se você vai fazer manual de boas práticas, se você quer trabalhar só com manual de boas práticas, trabalhe, mas conheça ele. Conheça as vantagens de você oferecer um manual de boas práticas. Conheça o que o seu cliente vai ganhar com aquilo, ele vai ter lucro, ele vai melhorar o processo, o que vai acontecer com aquele cliente se ele contratar o seu serviço. Então, eu acho que a melhor maneira de você vender é você mostrar que aquele serviço que você está vendendo é essencial para aquela pessoa. Aquela pessoa, você tem que mostrar para ela que, olha, se você fizer, você vai reduzindo o custo, você vai acontecer isso, e parará. Você vai falando um monte de coisa e aí aquele cara vai falar assim, eu preciso desse serviço. Eu não posso ficar sem essa consultoria dessa menina, tá louco? Olha o tanto de coisa que ela me falou aqui. E aí o mais importante que eu acho de um vendedor e de você ter sucesso na consultoria é o seu pós-venda e o seu decorrer da consultoria ali. Porque se você também promete o que você não pode cumprir, você vai só tomar, porque o cara ainda vai falar com você que você não prometeu, vai difamar seu nome, não vai te indicar. A Mari falou, acreditar no que você faz também, exatamente isso. A gente tem que acreditar no que a gente faz, senão não faz o menor sentido, né? Isso, tocar na dor do cliente mesmo. Se o seu cliente sofre com desperdício, bora montar uma coisa que vai reduzir o desperdício dele. Se é a dor dele ali, ter muito desperdício no serviço de alimentação, enfim. E aí, esse suporte pós-venda é muito importante. E aí, como é que tá? Tá jóia? Aconteceu aquilo? E a redução do desperdício? Nossa, legal demais. E aí você vai entrar vendendo outros serviços, que eu sempre faço isso. Ah, mas legal. Não, agora que a gente registrou seu produto, por exemplo, né? Registrei um estabelecimento lá e registrei um produto, uma bebida. Não, deu tudo certinho, a fiscalização foi aí, foi, não, legal demais. Nossa, então agora nós precisamos dar uma cara nova para essa cachaça sua, né? Enfim, vamos mudar esse rótulo, vamos fazer uma coisa legal. Aqui a gente trabalha com design de rótulo também, então a gente vende bastante esse serviço. E aí é nesse contato pós-venda que você vai arrumando outros clientes. Igual eu falei para você, eu fiz a minha primeira logo e fiz os cartõezinhos. Eu acho que eu não cheguei a entregar 50 cartões e depois parei de entregar porque todos os meus clientes eram indicação. Chegou um momento que eu parei de abordar clientes, porque eu não conseguia mais atender eles. Aí foi quando eu comecei a trazer as meninas. Agora a gente já aborda clientes novamente, porque a gente consegue sustentar mais clientes, né? Ah, legal. Essa é a parte principal, eu acho que é o que a gente não tem já dentro da faculdade uma parte só de empreendedorismo, só de consultoria, por exemplo, né? A gente tem poucos professores que já fizeram esse tipo de trabalho ou fazem esse tipo de trabalho. E aí a segunda etapa da consultoria realmente é a parte de vendas, né? Eu trabalho hoje com vendas técnicas. Então, a gente tem um preconceito de que quem não estudou vai para a área de vendas, né? E
hoje, na área de vendas técnicas, eu vejo que realmente quem não estudou não vem para a área de vendas técnicas, porque não é simplesmente você estudar que você vai conseguir vender. Você pode ser o cara mais estudado de coisas técnicas. Se você não conseguir vender para um cliente o que ele realmente precisa, você não vai conseguir tirar venda nenhuma. Você quer vender um HCCP para um cara? Ele não sabe nem o que é isso, né? Quem tem que saber é você. Agora, ele precisa saber que ele vai economizar, que ele vai ter menos perda, que ele vai ter menos controle, ele vai ter um controle mais assertivo, ele vai produzir menos produto errado, e tudo isso vem da habilidade de vendas, que a gente tem que ter, né? E hoje quem cuida das vendas é você. Ah, eu acabo cuidando de tudo ainda, mas as meninas também fazem bastante coisa, elas abordam clientes, elas vendem também. Inclusive, a gente tem um esquema, né, que você me perguntou, de, de comissões mesmo, assim. E se a pessoa capta o cliente, ela tem uma comissão maior ali. Então, assim, eu sempre tento dar um estímulo para elas também desenvolverem essas habilidades de captar cliente. Porque isso é desenvolver uma habilidade. Poucas pessoas nascem vendedoras. Existem as pessoas que aquela pessoa nasceu vendedora. Mas eu acho que você é da área, assim, e você sabe que quanto mais vai passando o tempo, mais você vai fazendo aquilo com naturalidade, fazendo aquilo de uma maneira, né, que você não seja também aquele vendedor mal, aquele chato que a pessoa não suporta nem ver sem entrar lá. E, lá vem que a menina me oferecer de novo consultoria, né? Você também tem que ter essa noção. Isso é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. Por isso que eu acho que a consultoria, eu acho que é para qualquer pessoa que realmente queira, sabe? Por mais que a pessoa fale, não tem habilidade, não tem experiência. Se você não começar, você não vai ter mesmo, não. Tem que começar. Qual que é a vantagem de ter uma consultoria com relação a uma empresa, ser funcionário de uma empresa? Nossa, eu vejo muito. Não tem sotaque, não. No... Uai. Vai, Então, vai. é o seguinte, a única desvantagem que eu vejo, eu vou falar da desvantagem primeiro e depois eu vou falar das Vamos vantagens. lá, 3 desvantagens, Fran, para te facilitar a vida. Não, 3 desvantagens eu não consigo, não, só tenho uma. Então vamos com a primeira, com uma. A única coisa que eu acho que é desvantagem na consultoria perante a indústria é o salário fixo. É você saber, sim. Porque o início, Augusto, é difícil. O início é difícil. Não tô aqui para falar assim, menina, começa a fazer consultoria agora, que mês que vem é 10 mil para cima. Não é assim, né? Então, o começo é difícil. Então, até a pessoa se sustentar ali com um salário que pague as despesas dela, eu acho que esse é a pior, assim, para mim, a única desvantagem. Porque você não vai ter um salário fixo ali todo mês. Tanto é que tem várias pessoas que me procuram e falam assim, eu sou CLT, eu posso fazer consultoria? Pode fazer, igual eu falei. Primeiro veja as práticas da sua empresa que você trabalha, se você tem um contrato com eles que você não pode ter o serviço, enfim. Né? Toda pessoa de bom senso sabe que a primeira coisa que você tem que fazer é saber o lugar que você trabalha, senão depois a pessoa vai ser mandada embora, vai pôr a culpa em mim, né? Aí a pessoa saber, né, da condição dela ali dentro da empresa. E aí eu sempre falo com as pessoas assim, nunca, jamais largue um emprego que você está bem, está feliz lá, para fazer só consultoria. Vai aos poucos, sabe? Vai fazendo esses passos, vai captando um cliente, atende ele no mês, ou no outro mês você pega 2, 3, e até você ver se ela fala assim, agora eu saio. Eu não tive essa opção, porque eu nunca quis ir para a indústria. Então, eu já comecei fodida de grana mesmo e conquistando as coisas aos poucos. Mas para quem está querendo começar assim, eu acho que a única desvantagem é essa. Você não ter o salário fixo inicial e não ganhar muito bem inicialmente, até você ter condições ali de se manter. Vantagens, eu vejo várias. Que é você
Eu, pelo menos, né? Isso é o meu perfil profissional. Existem pessoas que não têm esse perfil, que vai gostar mais da empresa. Mas eu sou uma pessoa muito livre, inclusive para trabalhar num lugar só. Então, você ter contato com várias coisas, com várias pessoas, com vários casos, eu adoro isso, eu amo. Quando eu vou para uma empresa que eu vejo uma coisa que eu nunca vi, hoje, né, ao invés de eu sentir medo, às vezes eu sinto. Mas a primeira coisa que eu penso é, como é que eu vou aprender isso agora? Eu vou ter que arrumar alguém para me aprender isso. Então, eu gosto muito disso, né, você lidar com essas coisas. Trabalhar em casa, para mim, o trabalhar em casa me permite muitas coisas, inclusive viver a minha maternidade. Eu sou mãe de 2 crianças, né? Uma de 2 anos e 8 meses e outra de 5 meses. Esse trabalhar em casa me permite viver uma maternidade que eu sempre quis viver, assim, né? Independente dos meus sonhos profissionais, eu tenho os meus pessoais. Então, eu gosto bastante disso. E eu acho que é isso, as maiores vantagens, assim, que eu acho é você estar sempre lidando com coisas novas. Uma pessoa está perguntando aqui, ó, existe um valor estimado para ser cobrado por cada consultoria ou isso varia de acordo com o que o cliente deseja? Com toda certeza vai variar de acordo com o que o cliente deseja. Com o serviço, né, que você está oferecendo. Aí você vai ter 2 opções. Você pode cobrar por serviço ou você pode cobrar por horas, né? E aí, essa questão de precificação, eu falei com o Augusto, que é a questão com a live separada, porque existem 1000 coisas que você tem que... 1000 não, mas existem 6 coisas que você vai olhar ali para colocar preço no seu serviço. Eu fiz uma live com uma moça, com a Andressa, que é responsável, né, por gestão financeira e gestão de empresa, ela é administradora, e eu não consegui postar no meu perfil ainda, mas está salvo no perfil dela, e a gente tem um resumão lá também, que fala um pouco sobre essa questão de como colocar preço nas coisas, né? Então, depois, se você tiver interesse, vai lá no feed, que tem um resumão da live de gestão financeira, que ensina você a colocar preço nos seus produtos. Né? Pode falar, pode falar. Não, acho que eu acabei de falar. Eu estava falando das vantagens, né? Falei das vantagens que eu tô, tá vendo? Eu falo demais, eu até fiz. Essa questão de precificação é muito complicada para a gente falar e praticamente você faz uma customização para cada cliente, né? Como se fosse um alfaiate da indústria de alimentos. O cara, eu fiz um vídeo sobre aquela questão assim, eu não vendo manual de BPF, não vendo HACCP, não vendo procedimento, porque no final você acaba precificando um produto e a gente está oferecendo serviços, né, para os clientes. Então essa questão de conversar com o cliente, entender o que ele quer e colocar um preço ali para ele, você acaba vendendo o valor da coisa, né? E aí a coisa não tem muito valor assim para se balizar. A Fran cobra R$1.000 por um manual de BPF, o Augusto cobra 1.200. Cara, não é assim que funcionam as coisas, né? Não funciona... E vai mudar muito de acordo com a região, com o estado, muda demais. Mas uma pergunta... Pode falar, Fran. É que dá um delay, aí eu te corto, mas... Não tem problema não. Você tem que me cortar, porque eu falo muito. Mas ainda junto que o engenheiro de alimentos, ele não tem uma tabela de honorários ali. Por exemplo, a nutricionista tem. Isso eu acho que talvez facilita e clareia muito as coisas. Por quê? Porque senão começa a ficar um mercado muito... Travou. Mas aí, o fato, né, da gente não ter essa tabela, assim, pra gente dar uma baseada, acaba prostituindo muito o mercado, sabe? Então, as pessoas começam a competir e colocar um preço tão baixo num serviço ruim, e aí que tá, né? Que aí vem o bom vendedor vender, não a questão de, igual você falou, entregar um produto, né? Não passar um preço em si, mas um valor, que aquele produto, ele tem um valor, ele é um investimento. Porque hoje em dia, Augusto, as pessoas ainda veem a consultoria como, às vezes, um gasto e não como um investimento.
Então, cabe a um bom consultor, ele vai mostrar as vantagens de você contratar aquele serviço. Só assim você vai conseguir vender e vai mostrar para ele que aquilo ali não é um gasto, não é um investimento, né? Que ele vai melhorar. Tem clientes que, dependendo do caso, você consegue até fazer um período de payback para ver quanto tempo ele vai retornar rapidinho esse dinheiro que ele está investindo na sua consultoria, porque ele vai diminuir, sei lá, vai deixar desperdício, ou vai melhorar nas embalagens, ou enfim, né? Cada cliente aí vai ser um problema. Então, eu acho que o bom vendedor está nisso daí, né? Se eu fosse dar uma dica para quem está assistindo, antes de entender essa precificação, entender a questão de venda também é super importante, porque vender coisa barata qualquer um vende, né? Então, Sim. comparar preço com preço, fica tranquilo você fazer uma venda. Agora, essa questão de saber realmente entregar esse valor aí para o cliente, eu acho que é importante, porque senão ele não consegue perceber, né? Ah, tô pagando caro, tô pagando barato. É fácil vender coisa barata. Sim. Agora, se a sua venda é tão boa que ele valoriza esse negócio que você está tentando vender, ele vai olhar e falar, cara, só isso? Vamos fechar logo, né? Porque acaba ficando barato. O que eu ia te já perguntar pode falar. era a questão de precificar é difícil, mas hoje, e a gente estava até falando disso, nos grupos de WhatsApp a gente vê várias vagas lá para analista de qualidade, coordenador e gerente, não sei o quê. Eu mesmo teve uma época que eu estava procurando emprego, uma vaga de gerente, de engenheiro pleno, alguma coisa assim. Aqui perto de São Paulo estava pagando uns 6.500 CLT, né, por mês. Como consultora, você acha que isso é um valor bom, um valor ruim? Quantos clientes você precisa? Então, eu sempre falo assim com as pessoas. O ideal nem é quanto você ganha, mas quanto você gasta, né? Então, se tem pessoas que vai viver tranquilamente ali com esses 6.000 e pouco, ótimo, beleza, tá bom para você. Mas o ideal é você sempre tá cobrindo ali o que você gasta. Como consultor, dá para tirar mais que isso, bem mais. Porque se você coloca uma média, né, de R$ 2.000 por serviço, e vamos colocar aí uma média bem de boa, R$ 2.000 por serviço. Porque dependendo do serviço que você vai pegar, com toda certeza, às vezes não vai ficar mais barato que R$ 2.000, né? Então, se você pega aí, vamos fazer uma média de R$ 2.000, e você pega aí 5 clientes no mês, eu acho que é bem tranquilo, assim, né? De você poder... Peraí, deixa eu pegar a calculadora aqui, Frank. Ficou difícil essa conta. 2.000 vezes 5. Então, acho que fica melhor que os 6.500 que me ofereceram, hein? E você vai estar ali, igual eu tô te falando, você tem as vantagens, você vai estar trabalhando em casa, você não vai estar trabalhando todos os dias, você vai estar montando os seus horários. Então, tipo assim, às vezes, com 5 clientes, dependendo do serviço que você está fazendo, você não vai trabalhar todo dia. Você vai conseguir tirar, eu faço muito isso. Segunda-feira, eu fiquei sem ajuda aqui com as crianças, a moça que fica com eles não veio, o que eu fiz? Bati um telefone para uns clientes que eu ia encontrar, falei, pessoal, vou resolver o problema de vocês amanhã. Peguei as minhas crianças, fui para a cachoeira. Então, assim, eu não teria esse estilo de vida que eu gosto de manter trabalhando na CLT, por exemplo. Então, segunda-feira eu estava lá, tranquilinha na cachoeira, nesse calor, e isso é uma coisa que a consultoria me permite. Isso é muito bom. Então, tá aí mais uma vantagem, né, que eu acho, de trabalhar na consultoria de alimentos. E na cachoeira, segunda-feira. Eu falo com minha esposa que ela gosta dos finais de semana, né? Ela fala, nossa, como eu queria que chegasse o final de semana. Eu falo, cara, como eu queria terça-feira, 2 da tarde, estar num shopping, né? Porque final de semana tá todo mundo no shopping, né? Tá todo mundo na cachoeira no sábado e no domingo. Mas na segunda-feira não tem ninguém, né? Que dirá o guarda que tá cuidando da cachoeira ali. Exatamente, tava só nós lá. Então, assim, isso são coisas que eu gosto muito da consultoria. E muitos clientes, você não vai trabalhar todos os dias para sustentar, por exemplo, esses 5 clientes, provavelmente. Tudo vai depender do serviço, né?
a consultoria, gente, ela tem muitas variáveis. Então, assim, se às vezes eu falo uma coisa, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque às vezes a pessoa pega aquilo e leva para a vida dela. E não é assim. Eu falei uma média de 2.000, mas a sua média pode ser muito maior. Ainda mais se você trabalha aí com consultorias de médio porte, qualquer coisinha que você vai fazer vai gerar em torno aí de uns 15, 20 mil a consultoria, não sei, né? O que você vai fazer, então... Porque a gente tem muitos serviços, né, para oferecer. Muitos. A gente até falou disso, dos serviços. Então, vai depender muito do seu serviço. Isso é uma coisa boa. Vamos olhar assim para uma empresa, por exemplo. Eu estou começando agora, né? Sou uma engenheira de alimentos, estou fora do mercado, quero começar a fazer alguma coisa, não vou andar de moto sem documento, vou começar a minha consultoria, porque eu já vi a Fran fazendo, vai dar certo, mas faço 5 passos aqui, estou com o meu negocinho bonitinho, e agora? O que eu faço? Eu ando até a padaria e falo com a mulher da padaria, eu pego o telefone, ligo. Isso. Então, é isso mesmo. É você mostrar o seu rostinho lindo e ir para os lugares. Como eu falei com você, eu tive muita facilidade porque acabei pegando muitas pessoas por indicação. Outra coisa que me ajudou muito foi o mestrado. Por quê? Na UFLA, eu trabalhava, a minha pesquisa eu fazia num laboratório de análises físico-químicas de cachaça. Então, e a gente, do Brasil todo, mandar cachaça para lá para a gente poder fazer análise, né? De acordo com os parâmetros lá do mapa, que o mapa existe. Então, eu comecei a ter muito contato com muitos né, produtores. E ali, daqueles produtores, eu oferecia os meus serviços, porque eu não sou boba, né? Eu tava ali, mas eu tava assim, né? Deixa eu ver o que esse cara vai querer. Então, assim, eu sempre tava tentando enxergar isso. Então, lá eu fui pegando, tanto é que, na época, assim, eu cheguei a registrar, assim, de uma vez, uns 10 alambiques. Registrar no mapa, porque aí o mapa mudou o sistema, passou para ser Agro, e aí tiveram que migrar todo esse pessoal, e aí fui pegando essas pessoas, e aí você faz o registro de estabelecimento, depois você faz o de produto. Então, assim, tá tudo pronto. O que eu aconselho a pessoa a fazer? É você tomar um banhozinho lá, ficar cheirosinho e começar a ir nos lugares. Só que para você ir nos lugares, eu sempre falo de abordar clientes estrategicamente. Tem post lá no feed que já falei sobre isso. Uma coisa é você chegar numa padaria e falar assim, ó, eu faço manual de boas práticas. Ninguém tá cagando por seu serviço. Então nem aí. Mas se você, na sua casa, no conforto do seu lar, liga seu computador e fala assim, deixa eu pesquisar aqui essa padaria aqui da Dona Maria. Não, que legal, eles fazem isso. Não, mas tá faltando um produto aqui. Eles não fazem tal coisa. Pesquisa, estuda seu cliente, sabe? Nossa, eu vou oferecer para ela. A gente desenvolveu uma mistura pré-pronta aí de pão de sal, de biscoito de polvilho, sei lá, de qualquer coisa. Tô dando um exemplo aqui que vem na minha cabeça. Então, estudar o cliente é muito importante, senão você vai ficar dando carada na porta de todo o estabelecimento. Porque você chegar lá e oferecer um serviço qualquer, a pessoa faz a mínima noção do que aquele serviço vai agregar na vida dela. Eu sei que você tinha me falado para para a gente não precificar as coisas, mas, por exemplo, o povo gosta da coisa mastigada, né? Então, tô aqui eu te ouvindo agora, putz, tô procurando emprego, não sei, aqui na minha esquina tem uma padaria, eu vou entrar lá, vou ver que eu poderia oferecer isso daí que você falou, uma formulação de pão, não sei o quê. Quanto eu cobraria nisso daí? R$2.000? Nossa! Hã? Quanto você falou? 2.000. Poderia. É igual eu te falei, não vai importar o quanto que você vai cobrar em si. Vai importar qual que é seu tempo que você vai gastar para fazer essa formulação. Por isso que é muitas variáveis, não tem como eu te falar. Mas vamos, hipoteticamente, falar que uma padaria, né, pegou o seu negócio lá e aí ele quer uma formulação de biscoito, aí você vai ver quantos ingredientes tem essa formulação. Quanto tempo? Eu já tenho conhecimento prévio sobre isso? Ou eu vou ter que estudar bastante para poder fazer isso? Quantas horas do meu dia eu vou consumir fazendo essa consultoria? Então, eu acho que vai mais ou menos por aí.
mais R$ 3.000, né? 2.000, R$ 3.000 seria se você já tivesse o troço meio mastigado, assim, né? Já para fazer. Mas eu tô Só pra desempregado, você né? ter... Não tô fazendo nada. Então, aí você pensa, de repente R$ 3.000 na conta já ajuda, né? E aí você vai, igual eu te falei, vai depender ali da sua experiência com a área. Por isso que é importante a gente meio que também direcionar o nicho e não sair igual louco ali, né? Distribuindo santinho político, que não vai dar certo. Mas eu Tem que acho que essa mirar numa coisa. é uma dica boa e bem prática. Quem não tem uma padaria do lado de casa, né? Aqui a gente tem um É, monte de gente com padaria que tem algum produto que você consiga olhar ali e falar, ó, vamos fazer isso, e joga esse preço, né? Você já teve que. É, é claro que se você já fechou isso, você vai cumprir com esse negócio, vai entregar lá. Mas para um próximo serviço você já vai ter uma ideia melhor. Se foi 2.000 foi bom, se não foi bom, né? sim, sim. Eu fiz isso a minha vida inteira. Tomei de não ter cobrado o valor certo e aí falar, não, agora, a próxima vez que eu for fazer isso, eu não vou cobrar só isso, eu vou cobrar mais. Foi assim minha vida inteira e às vezes continua sendo. Então, assim, e outra coisa, e você vai vendo, por exemplo, você mandou ali a receita do biscoito pré-pronto ali de polvilho para mulher. Nossa, mas então, dona Maria, percebi aqui que falta, vamos inovar em algum produto, vamos fazer um produto aí com cereais, não tem aqui na sua padaria. E aí eu falo assim, ó, você tem que ter ideias, porque serviço você vai ter um monte para oferecer. Ah, vamos mexer nas rotulagens aqui dos seus produtos? Você faz o pão de forma aqui, pica. Mas aqui, um saquinho sem graça, não tem nada, não tem nenhuma informação para o seu cliente. Vamos botar umas informações aqui, ele vai ficar muito mais interessado em comprar seu produto. Aí a pessoa já vai querer fazer ali um rótulozinho, né? E, enfim, é isso. É ter ideia, gente. Ideias você vai adquirindo na experiência mesmo. Eu não fazia isso nos meus primeiros clientes, entendeu? Mas agora a gente já vai fazendo, né? É o que sustenta o negócio, né? É a mesma coisa. Assim, não pode ter o medo de acabar o serviço, porque até hoje eu nunca vi um engenheiro que entrou numa fábrica, por exemplo, ou num cliente e foi mandado embora porque não tem mais coisa para ele fazer, né? Todo dia você acha alguma coisa diferente para fazer dentro da Sim, empresa. Então, para a consultoria é sim, a mesma coisa. exatamente. Igual eu te falei, eu tenho clientes que é de médio porte e acaba terceirizando comigo várias coisas. E eu vou te falar, essa pandemia veio mostrar muito isso. Esses dias até fiz uma live com a Glau, acho que a Glau tá aí assistindo a gente, lá da GEA Foods, e a gente falou sobre isso, porque as empresas começaram a perceber, com essa pandemia, que o pessoal tem que ficar em casa, fazer escala e tal, que tem vários serviços que eles podem terceirizar e pagar de vez em quando. Então, por exemplo, as médias empresas não sustentam o P&D dentro delas, uma galera do P&D, porque elas não têm lançamento de produto sempre. Mas ela percebeu que ela pode contratar uma empresa de consultoria, a Lagal tá aí, que faz o P&D para ela, né? Então, quero melhorar um processo. Às vezes a pessoa não tem condição de manter um engenheiro ali de alimentos ali dentro, ou qualquer que seja outra profissão, que vai melhorar o fluxo de processo dela ali, mas ela vai contratar alguém que vai fazer isso para ela. E essa pandemia veio para mostrar muito isso, que as empresas vão conseguir terceirizar serviços cada vez mais. Eu tenho cliente que eu nunca vi ele pessoalmente, eu não conheço ele pessoalmente. E a gente montou uma fábrica inteira. Muito legal. Qual que é o seu top serviço, assim, se você fosse destacar um que sempre aparece? Rotulagem, desenvolvimento de rótulo. Sempre aparece alguém querendo mudar a carinha do produto dele, porque as coisas se tornaram mais visuais, né? Hoje em dia, a gente sabe aí que a Glau falou, é muito comum contratar consultorias de regulatórios. Então, assim, o pessoal está contratando cada vez mais consultorias e cada vez mais de serviços diferentes, né? É igual eu falo para todo mundo lá, gente, não fica oferecendo só um manual de boas práticas, isso vai ficar obsoleto. Eu tento enxergar muito lá na frente, assim, eu tento pensar assim,
Gente, daqui 5, 10 anos, vai estar todo mundo morrendo naqueles manual de boas práticas de 100 páginas que ninguém pega para fazer nada. Sabe? Que a maioria das empresas vira um documento de gaveta ali. Isso aí vai estar atualizando e a gente tem que estar atualizando junto. Então, não espera, como se diz, o negócio sair de linha para você poder trocar, sabe? Vai fazendo outras coisas. E eu acho isso super importante. Rotulagem E é o aí, top de hoje. ele sempre aparece, assim, e registro de estabelecimento também. Sempre aparece. Então, assim, a pessoa produz uma coisa lá e quer se regularizar. Como se diz, eu quero vender no supermercado. E aí a pessoa fala, o que eu preciso fazer para vender lá no supermercado? Então, aí a gente vai dar, né, as coisas para ela. A Mari falou aí, vender a importância do documento, e não só o documento em si. Exatamente. A gente tem que vender a importância daquilo ali, porque na maioria das vezes a pessoa também faz, né, seja um manual, seja um PPHO, PPCC, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas se não for empresa muito grande, que vai ter alguém ali para poder monitorar, implementar, enfim, fazer essas coisas, aquilo ali acaba ficando obsoleto ali na empresa. E aí o cara não vai ver resultado do seu serviço e provavelmente não vai te contratar de novo. Né? Legal. E o que é o futuro da consultoria? Um negócio que você está olhando assim, você fala, cara, acho que esse negócio aqui vai ser legal. Ai, eu aposto muito na pesquisa e no desenvolvimento, na consultoria, assim. Porque o que eu vejo, né, como consultora, eu chego numa empresa. Até foi legal, porque você falou fez um vídeo de polpa de fruta, né? E até marquei a moça que trabalha comigo para ela ver. Quando um consultor, já viu aquele ditado assim, como é que é? Santo, não. Santo de casa não faz Ferreiro, milagre? não é isso, não, é do espeto de pau lá, sei lá como é que é aquele ditado. Enfim, o que quer dizer que se você é ferreiro, na sua casa é só espeto de pau. Tipo assim, você não faz Sei. Aham. o que você faz. Aí a Larissa tá aí. Então, assim, às vezes, dentro da sua empresa, quando você contrata uma pessoa de fora, parece que vem um novo olhar, sabe, junto com aquilo ali. Aham. E até mesmo nos treinamentos, isso, casa de ferreiro, espeto é de pau. Falou aí. Nossa, eu tô lendo demais, isso aí. É esse ditado mesmo que eu queria. Então, às vezes, o que acontece? Tem muita gente que me contrata para dar um treinamento que ele tem pessoal dentro da empresa que faz, que poderia dar aquele treinamento, mas que a equipe não respeita tanto quanto de alguém de fora. E a mesma coisa para o P&D. Às vezes a gente chega na empresa, a pessoa fala assim, eu quero inovar, eu preciso lançar um produto novo. E aí, quando a gente chega, a gente tem um olhar diferenciado, né, em cima daquilo ali. Porque, geralmente, a empresa acaba moldando muito os funcionários dela de acordo com as premissas dela, de acordo com o que ela pensa, com o que ela leva para a vida dela. E aí vai virando aquilo ali, vai virando uma caixa que, de repente, ninguém enxerga além dessa caixa. Isso acontece muito nas pequenas empresas, que é com quem eu trabalho, né, e pequenos produtores. E aquilo ali vira uma caixa e não tem inovação, ninguém enxerga fora da caixa. E eu acho que a consultoria está vindo muito forte em cima dessas pequenas empresas nisso daí. Porque essas pequenas empresas estão enxergando que se elas não começarem a fazer algo novo, elas vão ficar para trás. Né? Então, eu acho que esse é um futuro, assim, na consultoria de alimentos. Eu acho, pesquisa e desenvolvimento. Muito legal. O vídeo que eu falei tá no feed, eu postei ontem, que é sobre exatamente uma empresa super pequena, né, para os moldes das empresas de alimentos. Ela faz polpa de fruta congelada e a inovação deles é usar uma coqueteleira para bater o suco, né? Eles vendem aquilo muito, muito, muito bem. Então, hoje o João, né, que é o cara que cuida lá do marketing deles, ele me mandou uma mensagem, todo feliz, empolgado lá.
E é super legal, porque ele tem a comunicação com o cliente, ele é o dono da empresa, ele é a cara da empresa, e ele que está puxando essa questão de inovação, né? Muitas vezes a empresa, essas empresas assim, elas dependem muito do dono da empresa, né? Sim. Como fazer, o que fazer, e se ele for muito fechado, você acaba lidando muito com o dono, né, do lugar. Então, Uhum. ele que vai dar o ritmo da coisa ali. Ele que vai. E nessas pequenas empresas, né, igual eu atuo e tal, a gente tem uma resistência muito grande à mudança, né? E empresas que às vezes o dono tem lá 70 anos, igual eu falei, trabalho muito com bebida alcoólica, muito com cachaça. O dono tem lá 70 anos e o dia que eu falei, sou Jairo, eu preciso do documento em PDF. Ele não sabia o que era o PDF. Então, assim, é complicado. Então, você trabalhar com esse tipo de pessoal, só que aí quando você mostra para ele, sou Jairo, agora existe uma coisa que se chama Instagram e as pessoas estão vendendo no Instagram. Entendeu? E aí o senhor tem que ter um rótulo legal, o senhor tem que ter uma coisa chique, vamos fazer isso. Então eu começo a levar muito dessas coisas de fora para os meus clientes. E que eles não teriam se eles não tivessem consultoria, sabe? Porque são pessoas fechadas, que estão lá fazendo as coisinhas dela. Agora eu vou pegar uma consultoria com você, hein? Uma consultoria gratuita, pode ser? Ah, pode, se eu der conta de entender, né? Vamos lá. Eu tenho um cliente que ele é totalmente o oposto. Ele é doido. Eles têm um produto que é um ghee. Ghee é uma manteiga clarificada, né? E é um produto super tradicional. E aí esse dono comprou, né, essa empresa. E ele quer lançar 2 milhões de produtos, desde álcool gel a molho de tomate. E aí mistura com, sei lá, tudo que ele vê assim na frente, geleia, molho de tomate, cara, álcool gel, molho de tomate, tempero, mistura em pó. Se eu pegar a lista assim, de coisas que ele quer, é absurdo. Então, eu tenho que fazer o contrário com ele, né? Eu tenho que travar ele e falar, ó, vamos fazer isso aqui primeiro, colocar no mercado. Vamos fazer esse aqui depois, colocar no mercado, esse. Pela lista dele, eu vou ter trabalho até 2030. Mas como que você lida com essa ansiedade Como eu lidaria, né? O que você me falaria para fazer nesse caso, com esse cliente muito louco que eu tenho? Então, você vai falar assim, fulano, você vai perder dinheiro? E aí pronto, acabou. Na maioria é assim. Tô brincando. Mas quando você começa a mostrar para ele que se ele ficar nessa loucura, ele não vai fazer nenhuma das coisas bem feitas, aí ele começa a dar uma desacelerada. Então, assim, eu tenho um cliente assim, então eu falo, fulano, presta bem atenção, qual que é a sua prioridade agora? Não é aumentar as vendas? Com qual produto nós vamos aumentar as vendas? Vai ser com álcool em gel aleatório, nada a ver? Ou vai ser com uma manteiga que o pessoal está procurando no mercado? Será que não seria legal a gente adicionar alguma coisa nessa manteiga? Fazer uma coisa diferente com, sei lá, inventa qualquer coisa, se ele quiser inventar, com grãos, com cereais, com você faz o quê. Então, assim, é mostrar para ele com o que ele vai ganhar dinheiro. Porque é isso que todas as pessoas que gostam de investir assim, elas têm dinheiro para investir e elas também não querem perder dinheiro. Bom, é uma característica comum desse tipo de pessoa que quer fazer tudo. É claro que tem umas pessoas também que querem fazer tudo e no final das contas não faz nada. Existe muito esse tipo de cliente. Mas é você mostrar para ele, vamos focar, vamos canalizar nossas energias em um produto, colocar no mercado. Por quê? Tem muito disso também. O cliente que está ali do outro lado, se eu chego com uma marca lançando um monte de coisa de repente, às vezes ele não vai se interessar por nenhuma delas. Mas se eu lanço primeiro uma manteiga, passa um tempinho, nossa, fulana, nossa empresa inovou e agora vai fazer tal coisa. Eu lanço um produto diferente, é outra história. É outra, né, outra influência. E aí eu queria ouvir de você, assim, eu tenho um negócio que, até a gente estava conversando daquele negócio do chocolate, né, Aham. do seu cliente que quer montar uma fábrica de chocolate, eu te falei, eu consigo fazer ele desistir rapidinho, né?
Porque, porque assim, eu tenho essa questão de também ter uma cabeça de empresário, né? Pensar no resultado da empresa. Então, é, você, né, como uma consultora, até que ponto vai o seu projeto? Por exemplo, você fala para o cara, você vai perder dinheiro. Mas se ele insistir, você faz mesmo sabendo que ele vai perder dinheiro? Ou você fala assim, cara, ó, não sei, álcool gel com manteiga não vai rolar. Se você quiser, você faz com outro. Você já demitiu o cliente? Não, não cheguei nesse ponto. Não, não, não teve essa coisa, assim, não. Mas teve um caso muito legal que eu vou contar. Depois de só fazer um comentário, a Mari mandou assim: eu acho que eu sou a única nutri do rolê. Mari, é importante a gente falar, antes de ser nutri ou ser engenheiro de alimentos, a gente está falando de ser consultor de alimentos. E aí eu acho que engloba várias profissões, né? Engenheiro de alimentos. Aqui, porque o Augusto ele tem esse perfil para divulgar engenharia de alimentos, mas engloba muito, né? Nutricionistas, médico veterinário, engenheiro de produção, enfim, tem muitas pessoas que atuam na área de alimentos, né? A área de, Eu acho a área, a matéria, a área chama engenharia de alimentos porque ela envolve vários temas relacionados aos alimentos, né? Tem a parte de que nutrição, tem a parte de ciências, tem a parte de tecnologia. Então é uma área que engloba muito. Pode ficar tranquila, Mari, que tem você e tem. Eu recebo bastante mensagem de nutricionista e o Instagram tem muita Nutri que segue tanto o meu perfil e o da é, Fran. Eu achei é até que a Fran era importante. nutricionista quando eu conheci. Foi mesmo. Então, acho que, assim, eu, pelo menos, não tenho nenhum preconceito e fiz um post no dia do nutricionista agradecendo os nutricionistas porque a gente tem que ter essa parceria, porque a gente consegue ver várias perspectivas e a perspectiva da nutrição para a gente faz muita falta e vocês conseguem Uhum. completar isso espetacularmente, né? Sim, Vocês só fazem isso. Então, é, muito eu melhor que acho a que tem gente. serviço para todo mundo. E tem serviço que já chegou até mim que eu falo, isso eu não pego, isso aí cabe mais a uma nutricionista. Porque as pessoas tendem a confundir muito a engenharia de alimentos com a nutrição, né? E justamente porque a engenharia de alimentos não é um curso tão popular, não é um curso tão conhecido. Então as pessoas tendem a confundir muito. Então, assim, é importante a gente falar que, né, também além de profissões, somos todos consultores de alimentos e tem área para todo mundo e tem serviço para todo mundo, e é isso. Bom, mas voltando à sua pergunta, né, teve um caso muito engraçado que é desse cliente que eu nunca vi na vida, que ele aí você já vê que a pessoa é muito louca, né, que ela contrata uma pessoa que ela nunca viu. Que ele é da área de ciência da computação, mas tinha muita vontade de investir na área de alimentos e ele tinha uma ideia. A ideia dele eu ainda não posso contar porque o produto dele ainda não saiu no mercado, mas ele tinha essa ideia e ele falou o seguinte: peguei seu telefone com alguém que conhecia alguém, sabe aquele negócio meio assim que a pessoa vem parar, você nem sabe como. E ele falou assim: eu tenho uma ideia, eu sou da área de ciência da computação, eu tenho essa ideia aqui e eu quero montar essa empresa. A primeira coisa que eu falei com ele: cara, você é muito louco, porque você não entende nada de nada disso daqui, você mexe com ciência da computação, você não faz a mínima ideia do que você vai precisar fazer para engarrafar essa bebida. E aí? Isso é muito louco, sabe? Eu acho isso muito louco. E aí ele contratou uma pessoa que ele não viu pessoalmente, que eu nunca fui lá, mas montei a empresa inteira para ele, equipamento, local, tudo. A gente nunca se viu, mas eu falei que um dia eu ainda quero ir lá e ver tudo funcionando, mas eu acho isso muito doido. Então eu cheguei a falar com ele, falei assim: mas você tem certeza? Porque tipo, é uma coisa muito nada a ver com essa área, até para você gerenciar isso vai ser complicado, né? E, e ele falou que não, eu quero aprender e eu vou te pagar para fazer isso. E ele tá tocando o negócio. Então, foi o máximo que aconteceu comigo assim, mas nunca deixei de pegar algum serviço por achar que a pessoa estava sendo muito maluca, não. Já deixei de pegar por eu não saber fazer aquilo, né? Mas pela pessoa tá loucona, geralmente eu vou nas loucuras também.
Esse meu cliente, a gente ainda trabalha junto, mas vira e mexe, assim, eu trabalho também com mais uns, lá eu acho que tem mais duas pessoas, e eu não sei como você faz, mas eu tenho uma comunicação muito clara, né, com meus clientes. Aqui nas lives eu tento evitar de falar algumas coisas, mas com o cliente tem que ser um negócio bem direto. Apesar dele estar me pagando, né, ele está me pagando Uhum. para ouvir minha opinião técnica clara e sincera, né? Então, se ele está sendo muito louco, se ele quer tocar a empresa igual um maluco, beleza, mas eu tenho que alertar e falar realmente isso. Você vai perder dinheiro, você quer fazer? A gente faz, eu posso te cobrar por isso, eu vou ficar muito feliz porque eu vou ganhar muito dinheiro em cima de você, mas eu não garanto que você vai ganhar isso de volta, né? É, Porque exatamente. eu desenvolvo, faço aqui o processo, o projeto, a fórmula, tudo, mas assim, Uhum. não faz É, não, sentido. eu Quer também pagar? falo, Aceito, né? Quem que recusa dinheiro? tem que ser bem, tem que ser bem sincero, assim, até essa questão de rótulo, por exemplo, né? O design, não tô falando nem da rotulagem em si, mas do design. Aí o cliente vem com a ideia, que não faz a mínima não tem nenhuma noção de contraste, de nada, para você fazer um rótulo bonito. E aí ele vem com uma ideia nada a ver. E aí você fala, cara, isso aqui não vai ficar legal. É feio o seu produto. Você vê esse produto aqui no mercado lá. E esse outro aqui, qual que você vai querer comprar? Esse seu rótulo que você está pensando na sua cabeça não rola, é feio. É Não feio. vai conseguir compor com outras pessoas. Então, assim, eu tento ser sincera também com ele, sabe? Porque senão não dá também. O cara vai, depois não vai vender lá o produto e vai falar, poxa vida, foi um rótulo que você fez pra mim, talvez tenha confiando nas minhas vendas. É a culpa da Fran. E se eu E é isso. precisar, se eu sou preciso de uma mentoria para consultoria, eu ligo para você? Nossa, oh, isso aí tá nos planos, mas eu ainda não consigo atender as pessoas. Eu já recebi muitos convites disso e sou sincera a ponto de falar, não consigo te atender agora, não consigo estar te acompanhando, porque eu ainda tenho uns clientes em andamento que não tem como, eu não tenho tempo, não consigo. A gente que cria conteúdo aqui na internet sabe o tanto quanto que isso dá trabalho. Dá um trabalho, dá molesto, assim mesmo, para você poder criar conteúdo bom, né? Você criar qualquer coisa, você cria qualquer hora. Mas você postar coisas relevantes que vai servir para alguém, dá muito trabalho. Mas é uma coisa que já está nos meus planos e que não vai demorar muito, então já fica aí a dica, né? Porque em breve, talvez ainda este ano, eu consiga fazer isso, porque tem gente pedindo e a gente vai aproveitar as oportunidades, né? Legal. Ah, aqui eu não tenho nenhuma outra pergunta para te fazer. No Responder. chat aqui também não tem. No chat eu não enxergo esse chat, então você já viu todas as perguntas que apareceram aí. Se alguém deixou de fazer alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta, aproveita esses momentinhos finais. Eu só tenho que te agradecer, Fran. Eu te admiro muito pelo trabalho que você faz. Agora que você falou nessa questão de produção de conteúdo, eu queria depois que você falasse um pouquinho mais assim, sobre isso, porque eu era de uns que tinha muito preconceito em estar na rede social, entrar em rede social, fazer conteúdo, produzir. E, na verdade, eu comecei a produzir isso por causa dos grupos de WhatsApp, que as pessoas faziam perguntas. E aí, como eu já estava respondendo a mesma pergunta várias vezes, falei, cara, eu vou gravar um vídeo, que aí eu mando o vídeo para a pessoa e eu não tenho que ficar explicando. Já facilita a minha vida, né? Eu gravo ali, Sim. então eu mando o vídeo, ó, olha aí que já responde essa pergunta. E aí eu comecei a fazer isso. Falei, cara, eu acho que eu vou fazer, né, com uma certa Uhum. frequência. Vou botar um desafio aí, joguei um questionário, botei um desafio e estou fazendo. Agora, 144 dias fazendo conteúdo e a live é só para me dar uma tranquilidade para um dia na semana eu não precisar fazer um vídeo, que já me facilita muito a vida ter alguém falando comigo aqui, gerando um É, conteúdo, entregando um conteúdo de qualidade
divulga, né, o seu trabalho, divulga a nossa atuação e já me dá uma folguinha. Então, o de hoje eu já consigo postar amanhã, o de amanhã eu já fico tranquilo, mas aí chega o final de semana, eu fico meio preguiçoso, aí eu perco essa Aí vantagem. depois eu tô tudo de novo. Acumula tudo de novo. Então, assim, a ideia de estar na rede social, eu acho que para a gente, como engenheiro de alimentos, não é algo muito comum. A gente ainda tem muita gente boa que está fora da rede, não se posiciona, não entrega conteúdo, não conversa com as pessoas e a gente deixa o mercado muito aberto para muita gente ruim falar muita besteira, né? Eu tenho essa impressão, eu tenho esse sentimento. Então, quando eu vi o seu Instagram, já me chamou a atenção. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí que essa nutricionista está falando que é um negócio legal. Aí eu vi e falei, putz, não, é uma engenheira de alimentos, cara, que legal. É uma engenheira de alimentos, porque assim, eu pensei em nutricionista não num jeito pejorativo, mas numa pessoa, e os nutricionistas no Instagram, eles são muito mais presentes que a gente. Bom, Muito sim, mais produzindo muito conteúdo, forte, se posicionando, falando com as pessoas. E a gente sim. não, né? A gente tem uma quantidade até que relevante de profissionais, mas está Sim, fora, simplesmente está fora, ou por vergonha, ou por medo, ou talvez por responsabilidade de não querer se posicionar em determinados assuntos, né? Então, às sim. vezes, tem esse receio. Para você, né? Que você, depois de eu falar duas, você fala que você fala demais, né? Se eu fizesse uma live comigo mesmo, eu acho que eu ficaria o dia inteiro falando comigo mesmo, porque esse é o mal Já de passou uma vendedor. hora, né? Já passou uma hora de live. Ah, eu Já, descobri que já. meu Instagram pode ficar aí à vontade. Ele fica aí quanto tempo quiser, ele Ah, não tem que cai ter um mais. seguidor muito chique, né? Eu Uma pessoa não, chique. eu não, eu vi isso porque teve uma live, todas as lives eu ficava controlando o horário. Aí teve uma live que já tinha passado uma hora e meia, e aí não caiu. Eu falei, eu acho que eu entrei naquele grupo que pode fazer live mais tempo. E aí ficou. E aí, Ai, quem dera eu entrar nesse grupo um dia, hein? se Quem sabe? você tiver tempo, a gente fica aí o dia inteiro conversando e batendo papo, pega ali, já Não, faz o eu não posso jantar. ficar muito, porque daqui a pouco é a hora do meu pititim mamar, então eu tenho que me ausentar. Mas assim, Mas, qual que é a sua e deixar posição com também, relação a esse negócio de então, conteúdo, geração de conteúdo, seu posicionamento? então, igual você falou, os nutricionistas, né? Eu tô falando, vou falar na área de consultoria de uma maneira geral. Eles são muito fortes nessa área, porque são dominados por elas, elas fazem esse serviço de uma maneira muito bem feita e conseguem passar isso para as pessoas. Quando eu entrei nesse mercado, eu só via também esse pessoal nutricionista, tecnólogo de alimentos, enfim. E aí eu pensava, gente, realmente, cadê os engenheiros de alimentos? E eu me questionei isso um dia. E eu cheguei a uma conclusão que os engenheiros de alimentos, parece que eles foram meio que adestrados, assim, ó, bota um cabresto na cara dele e fala assim, ó, você é um bom estudante se você tiver um emprego numa indústria foda. É só isso. Parece que é isso que eu não sei em outros lugares, mas a impressão que eu tinha na faculdade era isso. Sair da faculdade, trabalhar numa empresa de grande porte. Sair da faculdade, trabalhar, ou então fazer concurso e ser professor. Pronto, você não tem outras opções. Ninguém te fala outras opções. Então, cadê os engenheiros de alimentos? Agora, neste momento, estão trabalhando. Estão lá nas indústrias. Ei, eu estou trabalhando também. Estão lá nas indústrias. E com isso, o cara tá lá na indústria resolvendo problema que não é dele, não é ele que tá ficando rico. Enfim, qual que vai ser a motivação dele de botar a cara na internet e falar dos problemas que ele resolve lá na indústria? Que nem é dele e que não tá deixando ele rico. Sei lá. Esse é o meu posicionamento sobre isso. Então, eu acho que falta engenheiro de alimentos nas redes sociais falando dessas coisas, porque falta essa visão de que o engenheiro de alimentos é muito mais do que trabalhar dentro de uma indústria resolvendo problema. Entendeu? Então, a partir do momento que o engenheiro de alimentos, e não importa se você trabalha na indústria, a Glau faz isso de uma maneira brilhante no Instagram da GEA Foods, que ela traz curiosidades da indústria de alimentos para o Instagram. Só que a gente sabe como que é difícil conciliar isso, né? Essa questão de você gerar conteúdo com trabalhar, se chega em casa, tá morto, aí vai fazer mais coisas.
e aí vai meio que da prioridade mesmo da pessoa e dos sonhos. Mas eu acho que falta muito isso, a gente colocar na cabeça dos nossos estudantes de engenharia de alimentos que eles são muito mais do que ficar dentro de uma indústria de alimentos. Eles são conhecimento para a população, sei lá, faz um Instagram falando curiosidades da indústria de alimentos. Nossa, que coisa mais legal, sabe? Eu conheci o Instagram da Paula por um vídeo que ela fez. Eu não sei qual que é o arroba dela, mas ela é uma engenheira de alimentos que trabalha na indústria e que fica falando várias curiosidades da indústria de alimentos e que é legal pra caramba, sabe? Então falta, e que por muito tempo ela falou um dia lá que não fez isso por vergonha. Então falta essa questão mesmo da gente, né, se posicionar, enfim. E saber que o engenheiro de alimentos não é aquele cavalinho ali que tá de viseira, que vai sair da faculdade, vai ficar dentro da indústria. Ele pode fazer muito mais do que isso, né? Eu tenho Eu um acho que momento assim da live que dá. Eu falo para todos os convidados assim, eu não ligo para o tanto de pessoas que estão assistindo aqui do outro lado, né? Porque na verdade a entrevista eu sou bem egoísta nessa questão de entrevista, que eu faço a entrevista para mim. Eu quero conhecer a outra pessoa, eu quero ouvir, porque eu gosto de biografias, né? Eu gosto de histórias, eu gosto de cara, essa história de documento de moto, você partir para uma vigilância, você fazer um negócio, começar essa consultoria, é animal, assim. Esse insight que você deu agora, de falar assim, pô, será que os engenheiros de alimentos não estão aqui porque, né, eles estão resolvendo o problema dos outros, estão ganhando dinheiro dos outros e chega em casa não tem motivação nenhuma de falar sobre isso? Será que é esse o estalo? A hora que você falou isso, eu até me arrepiei aqui. Eu fiquei lembrando da época que eu trabalhava na indústria, que eu tinha um negócio mais regradinho, assim, mais fechado. E às vezes pode ser, né? Pode ser que talvez o dia a dia, né? Não dê abertura para e nem sim. vontade, né? Para fazer isso. É A bem. gente é movido, a gente é movido por propósitos, por adrenalina mesmo, assim, né? Então você tem que pensar, o que que me move? O que que faz eu querer trabalhar até 2 horas essa noite? Tem, sei lá, 3 noites que eu fico até 2 horas da manhã aqui fazendo conteúdo para deixar programado. Por que que eu faço isso? Por que que eu faço isso? Porque isso me move, isso me dá vida. Postar uma coisa e receber, hoje eu postei uma coisa boba sobre artigo científico, que para mim é meio que óbvio, e teve um feedback tão legal, tão massa. E aí quando eu vejo as pessoas falando, cara, faltava alguém falar isso comigo aqui, sabe? Que legal esse negócio. Isso me dá um gás, sabe? Para poder ficar até 2 horas da manhã. Então, a gente tem que ver o que motiva a gente. E eu acho que falta isso nos engenheiros de alimentos. O que está te motivando no seu trabalho? Tudo bem você ter que ficar no seu trabalho por motivos de talvez, sei lá o que, cada um tenha, sabe, das suas particularidades. Mas, sei lá, talvez não é legal você compartilhar um pouco do seu conhecimento aí na internet. Isso não vai te dar uma vida, isso não vai te deixar mais vivo. E talvez, quem saiba, até depois querer empreender numa outra área, né? Enfim. Então, eu acho que a gente tem que tentar pensar, assim, o que que me move? O que que eu gostaria de fazer? Quem que eu gostaria de agregar? Eu acho que ninguém na vida pode passar uma vida inteira sem agregar nada para outra pessoa, né? Nem que seja na área de alimentos. Não tem graça você viver uma vida trabalhando dentro da indústria, chega em casa, assiste televisão e dorme. Trabalha. Poxa, ajuda alguém ali de alguma maneira, sabe? Esse cooperativismo aí eu curto pra caramba. E eu acho que ele é muito bom para fazer. Legal. Eu já ia encerrar, mas agora, depois desse negócio que você me falou, veio um monte de perguntas assim na minha cabeça, eu fico até viajando aqui. Eu faz pouco, assim, eu tenho muito seguidor porque eu tinha uma marca de suplemento, né? Eu sou praticante de jiu-jitsu, então eu criei uma marca, eu trazia suplemento direto da indústria e fornecia para o pessoal, então o Food Brasil começou de suplemento, né? Mas eu não consegui jogar o jogo do mercado de suplemento. Eu não me adaptei bem, ficou desativado o perfil e agora eu voltei com conteúdo para a indústria de alimento.
você, assim, quando você começou com o perfil mesmo, você já teve algum retorno em termos de mais clientes, mais contatos, retorno financeiro que foi convertido para resultado mesmo, para venda? Olha, então, igual eu te falei, poucos são os meus clientes que eu encontro no Instagram. Esse Instagram das consultoras Safer Food, eu não tive, com toda a sinceridade do mundo, retorno em clientes. Porque os meus clientes não estão ali. Quem está aqui nesse perfil das consultoras é quem quer fazer consultoria de alimentos. Mas no perfil da Safer Food Consultoria, eu já tive alguns clientes lá que viram o meu trabalho, enfim, mas também não é 10% dos meus clientes. E eu fui muito burra e bati muita cabeça até entender que estar no Instagram não é sinônimo de ter clientes. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, olha que burra, você tá perdendo tempo pra cacete fazendo coisa aqui no Instagram e seus clientes não estão aqui. E aí, quando eu percebi que os meus clientes não estavam ali, parei de perder tempo com o Instagram, tipo, em vez de eu ficar lá fazendo uma postagem, o que que eu faço? Pego o telefone e vou ligar para alguém para oferecer meu serviço. Pego o carro, vou oferecer meu serviço para alguém. O meu retorno é infinitamente maior. Então, essa abordagem de clientes, né, até que a gente falou, essa questão, essa visão estratégica, tem muito a ver com essa questão das redes sociais também. Porque hoje a pessoa acha que simplesmente você está na rede social é questão de você ser bem-sucedido, ou de você ter cliente, ou de você vender muito produto, e não é assim. Não é assim. Então, assim, esse perfil das consultoras, né, eu penso em alguma coisa futuramente, penso, igual eu te falei, essa questão das mentorias, é uma coisa que tem me movido bastante. Mas, igual eu te falei, quando eu comecei, né, esse Instagram das consultoras, eu não fazia a mínima ideia que ia tomar essa proporção em 3 meses. Não fazia a mínima ideia. Eu nunca imaginei que eu fosse abrir o meu Instagram e, de repente, ter, sei lá, 102 recados de uma vez só, de um dia para o outro. Então, eu nunca imaginei. Nunca, nunca. Nem nos meus melhores sonhos, de falar assim, não, quanto que... E para mim, o número de seguidores lá não quer dizer nada, mas tomou uma proporção muito grande. Então, quando eu comecei, tanto é, cara, pra você ver, minha inocência era dar um material gratuito, a pessoa me mandava um e-mail, eu mandava para ela por e-mail, até que simplesmente ficou insustentável. Como que eu vou ficar lá abrindo 200 mensagens mandando material por e-mail? Só gente, coisa de gente louca, não tem como fazer isso. Aí agora eu estou fazendo uma plataforma para as pessoas baixarem gratuitamente o material, porque eu não estou conseguindo responder as pessoas, né? Mas estar no Instagram não é sinônimo de nada, né? Então eu acho que tudo a gente tem que ver, igual eu falo com as meninas. É importante você ter um Instagram para divulgar o seu trabalho? É importante. Você vai morrer por causa desse Instagram? Não. Porque número de seguidor não é nada. Se você tiver lá 30 seguidores, mais 10 for seu cliente, tá ótimo. Só que se você tiver 10 mil seguidores e um for seu cliente, não quer dizer nada. Né? Também, né? Então, assim, para consultoria de alimentos, essa questão das redes sociais é bem pesada, assim, porque as pessoas ainda estão com essa mentada de fazer Instagram, ter muitos seguidores, e aí quer dizer que eu sou uma consultora de sucesso. Não é assim, né? É legal, Então, essa realidade de números, né? Não tem o que falar, né? Eu acho que isso é importante. Eu tô muito feliz, né, com a conversa, já tomei muito, muito, muito do seu tempo, eu fico muito agradecido pela generosidade aí de ceder essa hora do seu dia. A gente sabe que a hora do consultor é tipo tacógrafo, né, de taxista que fica rodando, rodando, rodando. vou somar aqui quanto que vai ficar, tá? Pode me mandar a Salário. nota, pode me mandar a nota e sem Vai problema. ficar salva, né? Fica Vou falar para todo salva, mundo. fica salva, todo mundo vai ter acesso. Depois eu deixo também, eu passo o link para você, ou também mando. Eu acho que eu consigo, eu não sei se eu baixo, se eu consigo baixar o arquivo, mas Uhum, pela internet dá para baixar depois e subir de novo, porque eu subo ela pro YouTube. uhum.
Ah, Aí eu tranquilo, aí você te, me manda. aí eu te mando o link pelo WeTransfer e aí você também consegue subir. Mas eu Uhum. só te agradeço, muito obrigado pelo seu Eu tempo, pelo conhecimento, pelos ensinamentos. E se você quiser encerrar deixando um recado aí para o pessoal, fazendo um merchan, passa e-mail, telefone, contatos. Então, eu queria agradecer você, agradecer todo mundo que ficou aqui nesse tempão com a gente. Nem sei quantas horas a gente está aqui, mas foi super tranquilo, eu nem vi o tempo passar e adorei esse bate-papo. Desculpa, eu falo pra caramba, igual eu te falei, falo muito, ainda mais falando de uma coisa que a gente gosta, aí que a gente fala mesmo, né? Mas agradecer a todo mundo que está aí presente, agradecer você pelo convite. E falar para o pessoal lá, seguir a página das consultoras, se quiser conhecer um pouco mais sobre consultoria de alimentos. Lá eu falo de várias coisas, desde, sei lá, de você montar a sua marca, até o serviço que você pode oferecer, documentação, enfim, tudo. Eu sempre tento falar um pouco. Ideia eu tenho muitas, não tô tendo é muito tempo de ficar lá, mas eu sempre faço muita questão de ficar lá, porque é uma coisa que me motiva muito. Eu fiz muitas amizades já nesse pouco tempo. A Mari, que está aí, é uma delas. A gente fez uma amizade muito boa e isso é muito gratificante para mim. E quem quiser conversar mais comigo, pode me chamar em inbox lá. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Eu falo que eu nem respondo, eu gravo podcasts para as pessoas. De tanto que eu converso. E aí sempre tento estar ajudando todo mundo lá. E é isso. Não sei que proporção isso vai tomar daqui a um tempo, ou se eu vou conseguir oferecer outras coisas para as meninas, mas isso aí é a longo prazo, a gente vai ver como é que vai funcionar. Beleza. Obrigado, Fran. Obrigada, até mais, Tchau, gente. tchau, Tchau. pessoal. E aí ficamos assim, pessoal. Esse é o nosso BPF de quinta-feira. Eu acho que é o episódio número 7. Ele vai ficar gravado, ele vai ficar disponível para vocês assistirem mais tarde. E sigam a Fran, deem um alô ali no Instagram dela. Um abraço e até mais.